Estudantes da mediação tecnológica, primeiro ano, tudo bem? E aí, olha só, voltamos para mais uma aula de função. Passamos pela função afim. É importante que vocês anotem todos esses caminhos que foram feitos na unidade 2, para depois não termos problemas de entendimento. Ó, passamos pela função afim. É importante que você tenha um resumo sobre o que é a função afim, quais as características da função afim, quais as particularidades que nós encontramos na função afim, né? Tem casos particulares lá dentro, como que é o gráfico. Depois passamos pela função quadrática ou função polinomial do segundo grau, e aí vimos características, vimos detalhes, vimos a fórmula de Bhaskara de novo, vimos lá que tem alguns casos que não precisa fazer com Bhaskara, que dá para ir por soma e produto. Beleza. E agora entramos na função modular. Na primeira aula de função modular, nós entendemos o que é módulo, nós vimos a aplicação de alguns módulos em expressões numéricas, nós falamos sobre equações modulares e vimos como resolver expressões modulares, equações modulares. Um detalhe importante foi aquela equação que tinha o 5 de um lado, passamos o 5 para o outro lado e ele passou negativo. Lembra? Beleza. Aí ficou menos 2. O módulo não pode ter um resultado negativo. Então, se tiver qualquer expressão no módulo e do outro lado aparecer um número negativo, você já sabe, não existe. Beleza? Agora vamos continuar com a aula de função modular na parte 2, na telinha diretor, porque a função modular agora nós vamos entender de fato o que é a função. Mas, se você entendeu a equação, tudo está tranquilo. Por quê? Porque a função é só eu tirar aquela igualdade do igual a 0, ou igual a 7, ou igual a 8, e colocar ali igual a y. Então, y igual a minha equação. É uma função modular. Vamos falar sobre o valor numérico da função modular, certo? Então, olha só, vamos ver a função, vamos falar sobre o valor numérico, e vamos também construir gráfico da função modular. Sem muita delonga, função modular. A função modular é uma função que apresenta módulo na sua lei de formação. Então, vai ter na lei de formação o módulo. De maneira mais prática, é isso aqui, ó. F de x é igual ao módulo de x. Ou simplesmente o y é igual ao módulo de x. E aí você vai precisar ficar muito atento pelo seguinte: por ser igual ao módulo de x, o que vai acontecer? Vai ter que obedecer aquela regra. Módulo de x vai ser igual a x se o número de dentro do módulo for positivo. O módulo de x vai ser igual a menos x se o número que está dentro do módulo for negativo. Ou seja, eu sempre mudo o sinal. De maneira bem prática, o módulo sempre vai trabalhar com um valor positivo. Por isso que o módulo é chamado de valor absoluto. Beleza? Na telinha, continuando. Olha só, essa é a lei de formação. A função f de x igual ao módulo de x obedece a essa regra. X, se esse número aqui for positivo, maior do que zero, maior ou igual a zero. E vai ser menos x se esse número aqui for negativo, for menor do que zero. Então, isso foi o que eu expliquei para vocês, olhando olho no olho. Esse aqui é o resumo do que nós temos com relação ao módulo, tá? O módulo vai sempre transformar o número que está dentro. Importante, isso aqui é fazendo alusão a esse número aqui de dentro do módulo. Então, se ele for negativo ou positivo, ele pode ser negativo ou positivo. A igualdade não pode ser negativa, beleza? Mas o que muda ao inserirmos o módulo numa função? O que muda? Muda que eu não vou ter mais imagens negativas. Olha que detalhe importante. Aqui você pode responder aqui embaixo. Mas o que muda ao inserirmos um módulo à função? Muda que não teremos mais imagem negativa. Não vai ter
Ah, y igual a menos 5. Não, não vai ter y igual a menos 5. O y, a imagem, sempre vai ser positiva. Isso fica muito claro quando nós começarmos a verificar valores numéricos da função. Quer ver? Na telinha, então, vamos lá praticar isso aqui, então. O valor numérico da função modular. Você vai ver que os resultados, as imagens, todas serão imagens positivas. Olha lá. Como calcular o valor numérico de uma função modular? Como calcular o valor numérico de uma função afim? Como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica? Como calcular o valor numérico de uma função quadrática? Essa pergunta, vocês não podem mais ter dúvidas ou errar. É só fazer a troca da letra pelo número. Tira a letra, coloca o número. Tira a letra, coloca o número. Faz a troca, cria-se uma expressão numérica e aí você resolve tranquilamente. Vamos aos cálculos? Vamos ao... Não, por favor, vocês estão muito tristes aí, estão muito quietos. Então vamos lá. Anima, galera, anima, porque agora é hora de fazer contas, de brincar de matemática. Vamos lá, olha só. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo, lembrando que estamos na função modular. Então, considere a função f de x igual a módulo de 10x menos 5. Vamos fazer o módulo de 1, o módulo de 1/10, o módulo de menos 1, e depois vamos somar o módulo de 1 mais o módulo de menos 1. De maneira bem prática, olha só. Vou pegar aqui a primeira, f de 1, módulo de 10 vezes menos 5. Fecha o módulo. Então, olha lá, menos 5. Fecha o módulo. Aqui eu deixei esse espaçozinho vazio, é porque eu vou substituir o número 1. Então, ficou 10 vezes 1 menos 5. Primeiro faz-se a multiplicação igual 10 vezes 1, 10, menos 5. 10 menos 5, 5. Você está vendo que eu não tirei o módulo ainda? Não tirei o módulo. Módulo de 5. 5. Acabou. Então, vai fazendo com o módulo sem tirar o módulo. Então, ó, igual módulo de 10 vezes menos 5. Fecha o módulo. Viu lá, ó? Agora aqui, no lugar do x vai entrar um... Opa, troca a canetinha, eu quero a azul. 1/10. 10 vezes 1/10. 10 vezes 1/10 é 1. Porque se você pegar 10 moedas de 10 centavos, você tem quanto? Você tem R$1. Então, 10 vezes 1/10 é 1. 1 menos 5. Igual. 1 menos 5 dá menos 4. Módulo de menos 4 é igual a 4. Viu? Não tem imagem. Não tem imagem negativa. Tudo é positivo no final. E, professor, tem aluno ali que não entendeu esse 10 vezes 1/10. Pera aí, então, calma aí. Vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho, aqui em cima, para quem não conseguiu enxergar esse 1 ali. Ó, 10... Opa, amarelinho não vai, né? Amarelinho vocês não enxergam aí. Pega o roxinho. Ó, 10 vezes 1/10. O 10, ele pode ser escrito em forma de fração. Fica 10 sobre 1. Multiplicação de fração. Numerador com numerador. 10 vezes 1 é 10. Denominador com denominador. 1 vezes 10 é 10. 10 dividido por 10 é 1. Então, 10 vezes 1/10 é igual a 1. Beleza. Sempre que tiver na dúvida, é bom que vocês façam a pergunta, tá? Não guardem. Professor presencial, fica atento a essas dúvidas pontuais de coisinhas que parecem ser, né, que não tem muita importância. É importante sim. Beleza? Vamos lá agora. Menos 1. Do mesmo jeito, olha só. Igual 10 vezes menos 5. Fecha o módulo.
Ali no espaço vazio, entre parênteses, menos 1. Agora vamos lá. 10 vezes menos 1 fica menos 10. Menos 5. Igual. Sinais iguais, o que faz? Isso, muito bom. Menos 5. 10, menos 5 fica menos 15. Módulo de menos 15 é 15. Agora ele quer que faça o f de 1 mais o f de menos 1. Quanto que deu o f de 1? Marca texto, beleza. F de 1 deu 5. E o f de menos 1? 15. Então agora eu vou lá com a canetinha e vou fazer assim, ó. Ó, f de 1, 5, mais f de menos 1, 15. 5 mais 15, 20. Beleza, já foi. É só isso. Não tem mistério, não tem segredo. Substitui. O detalhe é, não exclui o módulo. Faz o que está dentro do módulo, vai resolvendo. Depois, você tira o módulo no final, sempre excluindo o sinal. O módulo só quer encontrar o valor absoluto. Beleza? Então, vamos lá dando sequência. Mais um exemplo para ficar bem tranquilo. Olha lá, f de x é igual... Ah, não, aqui só é a resolução. Ó, eu fiz tudo lá apertado, diretor. Mas tá bom, já fizemos. Não vamos fazer de novo, tá? Ó, tinha um espaçozinho bonitinho aqui, ó, para fazer. Então, vamos voltar aqui com eles. Viu que tinha um espaço lá? Eu nem me liguei que tinha um espaço, mas tá bom. Olha só, você viu lá o detalhe? O módulo, a barrinha do módulo lá, continua. Só vou excluir esse módulo quando, não sei se você vai lembrar da aula anterior, quando tiver assim, módulo de menos 5 mais módulo de menos 7. Os módulos estão nos números, é pontual de um número e do outro. Aí eu faço a exclusão. Agora, se tiver operação dentro do módulo, eu resolvo tudo, só depois eu vou excluir o módulo. Ok? Beleza? Por que isso é importante? Porque, olha só, olha lá, a primeira pergunta que foi feita lá atrás, né? Mas muda alguma coisa fazer operações com o módulo? Muda. Muda que não tem imagem negativa. Professor, se não tem imagem negativa, como é que fica o gráfico da função modular? Como é que eu vou construir o gráfico da função modular? Se não muda, né? Se não tem imagem negativa. Quer ver como é que fica o gráfico? Ó, atenção, não tem imagem negativa. O domínio é positivo e é negativo, o domínio é x, mas a imagem não tem negativa. Então, o gráfico vai ficar assim, ó, na telinha. O gráfico da função modular vai ser semelhante ao da função identidade. Anota, o gráfico da função modular vai ficar semelhante ao gráfico da função identidade. Só que podemos esquecer, não vai ter imagem negativa. Como assim, professor? Não estou enxergando. Olha só, a função identidade, lá na função afim, ela tem um gráfico, né, que é uma reta que segue esse padrão aqui, ó. Ó. Deixa eu até pegar uma outra, deixa eu ver aqui um roxo. Ó, esse gráfico que estou pintando de roxinho aqui, que vocês estão vendo aí, ó, esse gráfico aqui é o gráfico da função identidade. Característica da função identidade. Passa no 0, 0. Passa no 0, 0. E domínio e imagem têm mesma distância nos eixos. Ou seja, são valores iguais. Domínio 5, imagem 5. Domínio 8, imagem 8. Domínio menos 3, imagem menos 3. Domínio menos 7, imagem menos 7.
Essa é a característica de uma função identidade. Mesmo domínio, mesma imagem. O gráfico da função modular, o detalhe importante, f de x igual ao módulo de x. Tem que ser nesse formato aqui, módulo de x. Ele vai ser semelhante ao da função identidade. Com detalhe, não tem imagem negativa. Então, quando chegar no 0, 0, o número que era menos 3, módulo de menos 3. 3. Então, a imagem vai ser 3. Ah, deu módulo de menos 8. Módulo de menos 8. 8. Então, eu vou excluir toda a minha imagem negativa por conta do nosso módulo. O módulo vai me garantir esse trabalho melhor. Beleza? Vamos pôr em prática para ver se fica legal? Vamos lá, olha só. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Lembra que na função afim nós tínhamos duas maneiras de resolver? Lá achava a raiz, achava o ponto de interseção. Beleza. O que vai acontecer aqui na função modular? Essa função aqui. Eu posso também trabalhar com o zero da função. Vou igualar minha função a zero, módulo zero. Significa que 2x mais 6 é igual a zero. Vou construir meu gráfico. Só tem um detalhe. Quando ele chegar na raiz da função, eu vou rebater para cima porque ele vai ser positivo. Não vai para o y negativo. Ele não segue na imagem negativa. Beleza. Mas a maneira prática de treinar isso aqui é trabalharmos com a tabela. Escolhe alguns valores para a imagem. O ideal sempre é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Professor, é regra? Não é regra. Mas é porque eu pego dois valores positivos, dois valores negativos e pego zero. E valores simétricos, valores que estão ali na mesma, né, em relação ao zero. Só para trabalhar com uma simetria. Mas se eu quiser usar outros valores, não tem problema também. Beleza? Na telinha, então, o detalhe é, pega a tabela. Olha só o que aconteceu aqui na tabela, olha só. Peguei menos 4, deu? Joguei na função. 2 vezes menos 4 fica menos 8. Menos 8, ó, vou fazer aqui. 2 vezes menos 4 mais 6. 2 vezes menos 4 fica menos 8, mais 6. Menos 8 mais 6 fica menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Pega o menos 3, faz a mesma coisa. 2 vezes menos 3. Ó, dá até para fazer assim, ó. Dá até para fazer assim, ó. Porque deixa eu apagar isso. Vai ficar assim agora. Menos 3, vai ficar menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Módulo de 0, dá 0. Pega o menos 2 agora. Aí você vem aqui, ó, e apaga e vai fazendo todo esse trabalho. 2 vezes menos 2. Aqui ele pegou, né, 5 valores, atribuindo mais uma relação aos valores negativos. Poderíamos pegar os positivos também. Tipo, pegar aqui o 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 6, 8. Mas só que aí os valores vão aumentando muito. Você viu aqui que os valores vão ficando muito altos? Beleza. Então, tá aqui. Fizemos esse trabalho. E agora? E agora é colocar esses valores no nosso gráfico. No gráfico ele fica assim, ó. Quem é esse menos 3? Vamos lá falar do gráfico agora. Toda vez que você olhar o gráfico, você tem que entender e tem que saber quem é quem dentro do gráfico. Quem é esse menos 3? Esse menos 3 aqui, isso, muito bom. É o zero da função. Muito bom. Quem falou na sala aí, parabéns. É o zero da função. Professor, como é que eu acho o zero da função? Uai, você pega 2x mais 6, módulo, igual a zero. Zero não tem mais e nem menos. Zero, ele é zero. Então, vou dizer que 2x mais 6 é zero, porque o único número que pode entrar dentro do módulo, olha lá o importante, tá? Dentro do módulo e dá zero
É o zero. Então, esse 2x mais 6 igual a zero é fazendo ali a comparação de que eu tenho o conhecimento prévio de que, vermelho, módulo de zero é zero. É importante que você saiba disso. Então, quando eu pego 2x mais 6 igual a zero, eu estou falando que esse cara aqui é zero. Então, é o zero da função. Quando eu resolvo, olha só, 2x igual a menos 6. X igual a menos 6 dividido por 2, x igual a menos 3. É esse cidadão aqui, menos 3, a nossa raiz. É nele que vai ter o rebatimento. Deixa eu limpar tudo de novo. É nele que vai ter o rebatimento do ponto. Ó, vem negativo, rebateu aqui e começa a subir para cá. Então faz todo esse crescimento aí, viu? Olha só aqui, ó. 2 e 2. Menos 3 deu zero. É o nosso zero da função. E a partir dali começa a ter uma repetição. Se eu pegar aqui o menos 5, 2 vezes menos 5 fica menos 10. Menos 10 mais 6 fica menos 4. Então, se eu colocar aqui o menos 5, a imagem dele vai ser 4, porque é desse aqui, ó, tá? Então, os valores são iguais. Se eu quiser vir aqui, menos 5. Opa. Menos 5, a imagem é 4. Então, são os detalhes que nós temos na nossa função. Menos 1, a imagem também é 4. Se eu colocar lá o menos 6, com certeza a imagem vai ser 6. Se eu botar o 0, a imagem também vai ser 6, porque são os pontos que vão tocando, né, dos eixos, domínio e imagem. Beleza? E professor, ainda não consegui enxergar esses gráficos aí. Olha só, se isso aqui não fosse uma função modular, o gráfico ia ficar assim. Ia passar no menos 3, ia tocar no menos 3 aqui, ó. A reta ia fazer isso aqui e ia continuar aqui para baixo. Certo? Esse aqui é o f de x igual a 2x mais 6. Aqui é a nossa raiz e aqui é o nosso ponto de interseção. Como não tenho imagens negativas por conta do módulo, então quando chega aqui nesse ponto, o que acontece? A minha imagem fica toda positiva. Olha só, esse reflexo aqui vem aqui para cima. É o que acontece no gráfico. Olha lá. Ó. Então, esse rebatimento, tá, faz com que eu só tenha as minhas imagens positivas. Imagens positivas, beleza? Sem módulo e com o módulo. Ok? Tudo certo? Beleza. Repare que, ao colocarmos o módulo na função f de x igual a 2x mais 6, a parte negativa, ou seja, os valores menores que menos 3, um detalhe importante, tá? Teve uma dúvida com uns alunos aí na aula de reta numerada, né, de intervalos, aqui, ó, x, vou fazer a leitura com vocês aqui, deixa eu apagar aqui, x é menor que menos 3, fazendo a leitura normal, indo aqui na sequência normal, x menor que menos 3, beleza. Mas se eu quiser também, eu posso fazer a leitura ao contrário, olha só, eu posso ler da direita para a esquerda. 3 é maior que x. Se x é menor que menos 3, isso indica que menos 3 é maior que x. Beleza? Então, naquele ponto que é a nossa raiz, aqui nossa raiz, nos valores menores que a raiz, a minha imagem vai ser toda positiva. Imagem toda positiva. Vamos lá para mais um exemplo. Olha só aqui. Ó. Vamos esboçar o gráfico da função g de x igual a 2 menos x no módulo. Sendo o domínio 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui está a função e ali está o domínio. Então, olha só, vamos pegar aqui a tabelinha e na tabelinha vamos colocar os nossos valores do domínio. Então, aqui vai ficar o módulo de 2 menos 0. 2 menos 0 fica 2. 2 no módulo, módulo de 2 é 2. Vai ficar 1
2 menos 1, apaga aqui, borracha, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, módulo de 1 é 1. 2 menos 2, opa, já achei um negócio legal aqui, ó. 2 menos 2 é 0, módulo de 0 é 0. 2 menos 3, 2 menos 3 fica menos 1, módulo de menos 1 é 1. 2 menos 4, no módulo, fica menos 2, módulo de menos 2 é 2. Depois, 2 menos 5. 2 menos 5 fica menos 3. Módulo de menos 3 é 3. Então, tá ali. Fizemos as operações normais. Mantemos o módulo. Viu aqui, ó? Não excluo o módulo. Depois eu tiro a minha imagem. A minha imagem fica toda positiva. Como eu peguei os valores de 1 a 5... Então, nós temos aqui no domínio 1, 2, 3, 4 e 5. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Imagens. As minhas imagens vão ser, olha só. Primeiro eu vou marcar aqui o zero da função. Qual foi que zerou? No 2. Beleza, então no 2 eu vou marcar aqui uma bolinha, deixa eu marcar de azul. Aqui no 2, ó, é meu zero da função. Beleza? Agora eu vou marcando os pontos. 0 e 2. Aqui, 1 e 1, aqui, 3 e 1, 3 e 1, 4 e 2, 4 e 2, depois aí o 5 e 3, está aqui. Então, a nossa função modular, ela vai vir, ó, daqui para cá. Então, ela faz esse movimento aí. Viu que a imagem não fica negativa? Não fica negativa por quê? Porque nós não temos imagem negativa por conta do nosso módulo. Beleza? Ah, agora ficou mais claro, né? Beleza, então. Como já vimos, ao inserir o módulo na função, a parte negativa do gráfico se torna positiva. Certo? Mas e se a função for uma função quadrática? Hein? Tem uma função do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 4. Isso vai acontecer também? Se vai acontecer, como é que fica o gráfico agora, que não é mais uma reta? Como é que vai ficar o gráfico de uma função quadrática, que é uma parábola? Olha a dúvida. Então, olha só, temos aqui a função, temos aqui os nossos domínios, e vamos colocar agora, dentro da função, essa substituição. Lembrando sempre que não posso excluir o módulo antes de terminar de fazer a conta. Então, abre o módulo, 0 ao quadrado menos 5 vezes 0, mais 4. 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0, mais 4. Então, vai ficar aqui módulo de... Deixa eu arrumar aqui. Igual módulo do número 4. Módulo do número 4 é 4. Agora, de novo, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4. 1 ao quadrado, 1. Menos 5 vezes 1, menos 5, mais 4. 1 menos 5 fica menos 4. Menos 4 mais 4 fica 0. Módulo de 0 é 0. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2 fica menos 10. Mais 4. Isso é igual a 4 menos 10 fica menos 6. Menos 6 mais 4 fica menos 2. Módulo de menos 2 é 2. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 4. Isso é igual a 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3 fica menos 15.
mais 4. Vamos lá. 9 menos 15 fica menos 6. Menos 6 mais 4 fica menos 2. Módulo de menos 2 vai dar 2. Agora o 4. 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 4. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 20 mais 4. 16 menos 20 fica menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Módulo de 0 é 0. 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 mais 4. 5 ao quadrado, 25. Menos 5 vezes 5 vai ficar menos 25. Mais 4. Então vai ficar módulo do número 4. Certo? Porque 25 menos 25 zerou, sobrou só o 4 no módulo. Módulo do número 4 é 4. Então temos aqui nossas imagens, 4, 0, 2, 2, 0, 4. Vamos agora colocar esses valores no nosso gráfico. Então aqui nós achamos o quê? Olha só, vamos só voltar aqui, 4, 0, 4, 0, 2, 2, 0, 4. Certo? Vamos agora para o nosso gráfico. Peguei as imagens 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O 0 deu 4. 1, 2, 3, 4. O 0 deu 4, ficou bem aqui. O 1 deu 0, certo? O x igual a 1, o y zerou. Então vai ficar aqui em cima do eixo x. Lembrando esse detalhe importante. Canetinha, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Beleza. O 2 deu 2. Então, 2... Acho que eu marquei errado aqui. Vamos apagar aqui. Apaga tudo. Tá? Porque aqui a imagem é importante da sua raiz, é passar batido, tá? Aqui ficou 4, volta aqui, 0, 2, 2, pronto. Agora sim, 0, 2, 2, 0, 4. Porque olha só, o 0 deu 4, então é em cima do eixo Y. 1, 2, 3, 4. Muito obrigado por terem visto isso. Vocês têm que ficar atentos aí também. 4, 0 e 4. O 1 que deu 0, então aqui, ó, o 1 que deu 0, em cima da reta do eixo X, o 1, 2 e 2, agora sim, ó, 2 e 2, depois 3 e 2, 3 e 2, depois 4 e 0, olha aqui, e por último 5 e 4. Isso, professor, como é que vai ficar esse gráfico aí? Muito doido, olha só, não estou enxergando esse gráfico aí não. Olha aí, tá aí os pontos. Como é que eu vou fazer o gráfico? O gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar outra canetinha aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando chega aqui, opa, sai daí. Ele faz isso aqui, ó. A parábola que ia para baixo não vai. Não conseguiu enxergar? Aqui, ó, presta atenção. Se fosse a função normal, a função sem o módulo, a parábola ia fazer isso aqui. Isso. Como a função tem módulo, você viu que aqui, quando chegou no módulo aqui, ó, ela faz o rebatimento para cima. Então, como tem módulo, quando chega nos zeros da função, ó, nas nossas raízes da função, ele rebate essa parte de baixo, ela vai para cima. Ó, que legal. Você viu? Então, esses detalhes, esses pontos, nós precisamos entender, precisamos olhar e ter essa compreensão do que vai acontecer e como vai acontecer, tá certo? Então, pontos importantes da aula de função modular. A estrutura da função, a função vai ter, né, módulo de x, beleza. Quando eu pegar uma função do tipo módulo de x, anota aí para você depois não se atrapalhar com as atividades. Quando tiver módulo de x, o gráfico é semelhante ao gráfico da função identidade. Beleza. Peguei no módulo uma função qualquer, e a função qualquer tem uma estrutura... Opa, volta para cá, não é brincando com os números não, que eu não quero acabar a aula ainda. Ó, quer acabar a aula já, calma, volta aqui. Se ela tiver uma estrutura normal, ó, aqui, ó,
né? Não tem só o módulo de x, está lá 2 menos x. Se fôssemos lá na função afim, já na parte do finalzinho das aulas, quando falamos de raízes, de gráficos, né, antes do estudo dos sinais, nós íamos pegar isso aqui, igualar a zero, resolver, aí marcava o 2 no eixo y, que é o nosso b, e a raiz no eixo x. E aí traçaríamos a reta pegando pela raiz e pelo ponto de interseção. Beleza, o gráfico estaria pronto. Só que nós temos agora um módulo. E esse módulo faz com que a minha imagem que era negativa, olha só, a minha imagem que era negativa, até para vir para cá, para ficar melhor. Ó, a imagem que ia ficar, cadê aqui? Ia ficar aqui na parte de baixo, ele não vai. Por que ele não vai? Por conta desse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui fez com que minha imagem, olha só a imagem aqui, ó, toda ficou positiva. Imagem toda positiva. Aí veio a dúvida, né? Veio a dúvida. Tá, mas como que fica o gráfico quando a função ela é quadrática, do segundo grau? Aí na função quadrática, o gráfico, ele faz esse detalhe aqui. No meu não ficou muito nítido, né, o rebatimento. Por quê? Porque nós não estamos vendo a função. Mas quando eu olho para a função quadrática no seu gráfico, a parábola, aí fica mais fácil entender que, olha só, essa parte de... Cadê aqui? Essa parte aqui, ela volta para cima. Ó, ela vai subir. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, tá lá em cima agora. Essa parte aqui de cima é essa parte aqui de baixo. Por que que ela sobe? Porque nós não temos imagem negativa. Não tem imagem negativa. Por isso que ela volta quando está com o módulo. Beleza? Agora sim, né, explicamos direitinho a questão do gráfico, explicamos direitinho a questão, né, da função, os valores numéricos. Na função modular, você vai construir o gráfico só fazendo substituição, tá? Só fazendo cálculo do valor numérico. Marca ali os 5 pontos, 4 pontos, faz o gráfico e está tudo resolvido, beleza? Então, na telinha, diretor, o nosso Brincando com os Números de hoje. Como a aula de hoje foi uma aula que exigiu muito de vocês, essa atenção, né, esse olhar, esse enxergar o que está acontecendo, nós vamos agora fazer o seguinte. Olha para essa imagem e me diga quantos algarismos, aqui ele usou dígitos, tá? Mas você pode colocar aí algarismos. Você enxerga aí nesse desenho. Tá aqui. Aqui o desenho. Já ia falar o número, ó. Então, aqui no lugar de dígitos, você pode usar, tá, a expressão algarismos. Ah, professor, eu prefiro falar números. Beleza, então. Quantos números você vê nessa ilustração? Me joga aqui com ele, diretor. Tá aqui a ilustração, olha só, bonitinha. E a pergunta é, quantos números você enxerga aí? Eita, agora eu quero ver. Olha direitinho. Analisa. Pensa. Anota. E a pergunta é essa: quantos números você vê na figura? Beleza? Com isso, nós encerramos mais uma aula de função. E essa foi bem legal, bem tranquila e muito cuidado na hora de construir o gráfico. Daqui a pouquinho nós voltamos com a revisão e a atividade de sala. Não saia daí.